Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que sempre aparece nas redes sociais e gera muita dúvida: o autismo. Entre mitos, diagnósticos tardios e polêmicas de internet, vamos trazer clareza e informação de qualidade. Para isso, eu recebo hoje a neuropsicóloga Mariana Goulart, psicóloga e especialista pelo Einstein em neuropsicologia, criadora do método de avaliação neuropsicológica NeuropsiFlow. Oi, Mari, tudo bem? Prazer. Prazer não, porque você já veio aqui, né? É Sim, uma honra segunda vez. novamente ter você aqui conosco e poder falar mais um pouquinho aí sobre psicologia, neuropsicologia e um tema tão importante que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais, que cada vez mais colocam isso como pauta. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero saber um pouquinho sobre você. Você já veio, mas é sempre bom a gente relembrar sobre a sua profissão, sobre a sua trajetória e um pouquinho da psicologia. Bom, meu nome é Mariana, né? Sou neuropsicóloga, sou formada pelo Einstein em neuropsicologia e eu tenho uma clínica chamada Neuropsiclin, especializada só para neuropsicologia e também para essa parte de psicologia também, para tratamento de TDAH, autismo, altas habilidades e todos os transtornos do neurodesenvolvimento. E é um tema muito importante que está muito em alta hoje em dia e acho que é essencial a gente vir aqui debater. Com certeza. Esses dias eu até comentei com você que eu queria fazer esse episódio porque eu vi na Semana do Cabelo Maluco que teve Sim. aí, né, em outubro agora, que passou, e as mães levando as crianças com esses cabelos diferentes, e aí apareceram algum ou outro aí falando sobre a filha que tinha autismo ou a coleguinha que tinha autismo e que não se deu muito bem nessa questão. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho mais tarde. E para começar isso, vamos falar o que seria o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. O transtorno espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele começa mesmo na infância e ele é um transtorno que afeta o cérebro. Então, especialmente na área de linguagem, interação social, comunicação, padrões restritos e repetitivos. E ele sempre vai ter todas essas esferas comprometidas ou ele pode individualizar em cada paciente? Então, como você falou, ele é um espectro. Então, eu gosto de falar que o espectro é como se fosse uma paleta de cores. Então, tem crianças, adolescentes, adultos que vão ter mais uma linguagem comprometida. Então, é como se fosse um azul muito escuro. Outras nem tanto, então é um azul mais claro. Essa rigidez também cognitiva, então um verde mais escuro ou tons mais de verdes. A parte da interação social também às vezes afeta, então é um amarelo mais quente ou não. Então cada um vai ter uma tonalidade e não necessariamente é menos ou mais, pior, melhor, e sim o único de cada pessoa. Eu ia até perguntar sobre o espectro, né, de que é o espectro, e você já resumiu e explicou de uma forma excelente, que é como se a gente abrisse um leque aí, né, e você colocou como cor, que eu achei bem legal, que a gente vai alterando ali, né, para ver aonde cada indivíduo vai se localizar, porque realmente é individualizado. E da onde que surgiu esse termo, esse diagnóstico de autismo? O termo autista, ou seja, o comportamento autista, ele surgiu na década de 40, 50, então não é tão antigo assim. E ele era usado para a gente responder a outros transtornos. Então, por exemplo, da esquizofrenia. Então, na esquizofrenia, eles falavam que era um comportamento autista. Depois, no DSM-1, era isso. Depois, no DSM, só no DSM-3, ou seja, o nosso manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, eles começaram a ver que o autismo talvez estivesse separado da esquizofrenia. Então, eles tiraram a alucinação e começaram a estudar só padrões do TEA. Então, essa interação social, essa comunicação mais comprometida, padrões restritos e repetitivos. Então, eles separaram e viram que, na verdade, tinha esse transtorno do espectro autista.
Entende? Entendi. Aí foi quando eles Só na- começaram esse diagnóstico mais Só direcionado. na década de 80, sim. Nossa, então é uma coisa. Eu não sei, poderia considerar uma coisa recente? Sim, muito. Aliás, eles começaram com 6, para identificar 6 tipos do autismo, para a gente identificar, depois passou para 16, e hoje a gente já tem vários métodos e meios para a gente diagnosticar. Ah, legal. Quando a gente pensa nas crianças, existe uma idade mínima para a gente fazer o diagnóstico? Então, a psiquiatria diz que é a partir dos 18 a 24 meses, mas até os 12 meses, assim, a gente já consegue identificar. Então, é uma criança que ela não mantém contato visual com você, ela tem dificuldade nessa atenção compartilhada, então ela não pega um brinquedo e vai levar para você, para começar essa interação. É aquela criança que também tem comportamento muito repetitivo, então balançar o corpo, balançar as mãos, bater as mãos, para tentar se regular no ambiente. A hipersensibilidade também a sons, texturas, cheiros. Então tem até um vídeo na internet de uma mãe que compartilhou a criança, ela deu um pente de cabelo para a criança. Então, pegou na esponjinha da escova e aí ela já começou a chorar. Então, também ela não mantinha contato visual. Então, esses foram os primeiros sinais. É uma criança também que não balbucia tanto do que outras. E esses sintomas vão variar a partir das idades? Sim, sim. Então, assim, mantém às vezes esse contato visual, mas também começa a piorar se não tiver tratamento. Então, também quando ela entra na escola, é aquela criança que não tem tanta interação social com as outras, que tem dificuldade de entender, às vezes, piada, duplo sentido, então sofre muito bullying, às vezes. É aquela criança que também fica mais isolada. Acho que vai acompanhar o neurodesenvolvimento da criança, né? Sim. Aqueles passos que a gente está esperando para a criança, a fala, o andar, isso aí vai dar os sinais a depender desse espectro que ela vai apresentar. Sim. Tô errada? Sim, sim. E tem também bastante a rigidez cognitiva. Então, é aquela criança que, assim, ela tem tudo programado. Então, ela acorda, ela vai para a escola, ela brinca com os amigos, ela volta, ela faz a lição, depois vai dormir. E aí, no meio do dia, um dia, ela precisa ir no médico. Então, ela tem uma crise emocional muito forte. Então, saiu, o mundo dela desabou. Então, é aquela criança que, assim, ela tinha tudo programado, e aí algo saiu do esperado, e aí ela tem essa crise emocional um pouco mais exagerada, que as pessoas falam que às vezes é drama, essas Uma birra, coisas, né, da criança. mas não é neurobiologia. Agora, chegando no adolescente e adulto, a gente pode fazer esse diagnóstico nessa idade também. Sim, muito. Aliás, chega muita gente também que identifica sinais no filho e aí fala, nossa, eu agia que nem ele. E aí começa a fazer uma avaliação neuropsicológica para meio que abrir a porta para tratamento do filho. Ah, entendi. Ele observa e aí começa a se auto-observar também. Sim. E nesse caso se chama também diagnóstico tardio, que nem a gente comentou uma vez no TDAH, Sim. mas não também. tem uma idade máxima pra gente fazer. Não, até a parte idoso tem também. Tem também, perfeito. E agora falando sobre o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico? Tem um critério? Então, na fase de 18 meses, 24, a gente faz escalas padronizadas. Então, faz um mapeamento muito importante, assim, com a família, uma anamnese, para entender os primeiros sinais, como que a criança se desenvolveu, como que ela está. Então, seletividade alimentar, essa parte de interação social, a rigidez também cognitiva. Então, a gente faz com escalas padronizadas, observação da criança. Então, como que ela interage, às vezes, com um brinquedo, como que ela interage com os adultos, outras crianças. Já na fase adulta, a gente faz escalas. Então, para essa parte, para avaliar habilidades sociais, para avaliar se ela mantém contato visual, se não, se ela desenvolveu um masking, que a gente chama. Então, ela passou a observar comportamentos e criar uma máscara social para conseguir se adequar ao ambiente. Então, é muito importante a gente ver, porque isso gera sofrimento, isso gera ansiedade, gera depressão, isso gera uma autoestima baixa. Nossa, é como se ela criasse uma personalidade, assim, Sim. mascarada, para conseguir conviver com as pessoas, mas ela não tá ali bem. Por Sim. trás, ela chega tendo aqueles alterações que nem uma criança com birra, mas já é adulto, então ela vai sofrendo por dentro. Sim, sim. Aliás, no autismo feminino,
é muito mais difícil de diagnosticar, porque as mulheres elas percebem mais as sutilezas ao redor, elas percebem como que elas têm que se portar, elas começam a inibir os próprios comportamentos que são considerados estranhos e repetitivos e esquisitos por outras pessoas. Então, o autismo feminino geralmente passa mais percebido do que o homem. Nossa, a mulher sempre sofre, né? Nossa, e toda doença que a gente fala aqui, a mulher, coitada, a gente sofre. E falando de diagnóstico, até é importante a gente falar, está existindo um aumento de números de autismo ou as pessoas que estão tendo maior diagnóstico agora com a amplificação de informação? Sim, está tendo um aumento muito grande de autismo. Na década, como a gente falou, né, na década de 40, 50, eles viam mais como um retardo mental, chamavam de retardo mental. Então, eles culpavam bastante a mãe. Então, assim, era muito mais nítido de ver o autismo. A fala era mais comprometida, a interação social era bem mais comprometida, os movimentos repetitivos também. Então, depois começou a surgir o que a gente chamava de síndrome de Asperger. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Que é mais como se fosse um autismo, vamos dizer assim, leve. Entendi. Entendeu? Ele é essa parte da habilidade um pouco social comprometida, mas é uma pessoa verbal, ela não tem às vezes tão aparente. Hoje em dia isso mudou, então a partir do DSM-5 isso mudou, juntou tudo pro autismo. Então, sim e não. Entendeu? Aumentou o diagnóstico, mas não aumentou o número de casos. Sim, é como se fosse uma lupa pro autismo. Entendi. As pessoas Entendeu? conseguem identificar de uma forma mais incisiva e mais direcionada. Sim. E você falou aí de autismo leve. Existe esse termo mesmo, autismo leve, autismo moderado? Muitas pessoas gostam de usar o termo autismo leve, mas eu sempre pergunto, é leve para quem? É leve para você? É leve para a pessoa? Porque é como se fosse a gente não pudesse sofrer, porque tem gente sofrendo mais. E vem muitas pessoas adultas que passaram a vida em sofrimento muito profundo e que não conseguem estar num ambiente com muitas pessoas, se cobram bastante para se socializar, entendeu? Então, é leve para quem, né? Então, É um termo ruim de se usar, sim. né? E você tá falando aí de sofrimento, a gente sempre, eu pelo menos tinha na minha visão há muitos anos atrás, quando a gente pensava em autismo, nessa criança que não fala com ninguém, que é isolada, mas existe sim outras possibilidades de tipo de autismo que vai entrar nesse espectro, né? E eu acho que esse termo espectro virou muito comum. Mas eu também já ouvi falar sobre traço. Eu tenho um traço autista. Isso existe? Sim, mas também não entra na categoria de diagnóstico de TEA. Entendi. O que Entendeu? seria ter um traço autista como um exemplo? Tem como você falar? É uma pessoa que tem uma habilidade social mais prejudicada, mas vamos supor assim, altas habilidades também tem. E aí se encaixa no TEA? Nem sempre. Aí tem que fazer uma Entendeu? avaliação com a Sim. Mariana Goulart, né, gente? Aliás, tem até um termo, uma coisa curiosa que aconteceu. Num dos EDSMs, eles erraram uma grafia do autismo. Então, eles colocaram dificuldade na interação social e comunicação ou padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, começou a surgir muitos casos, porque era ou. Aí depois eles fizeram a nova versão de texto revisado e aí eles colocaram e. Então, Como tudo muda, sim. né? Aí gerou o diagnóstico de muita gente. E falando em rede social, a gente sabe que nem a gente falou no TDAH, existe hoje muitos vídeos falando sobre, às vezes dando dicas de como fazer um autodiagnóstico, até de como diagnosticar o seu filho. As pessoas ficam nesse, eu vi na internet, então pode ser. Mas como é que a gente pode falar sobre a influência dessas redes sociais hoje em dia no diagnóstico e na procura dos pacientes na psicologia, na psiquiatria? Isso é muito bom, a gente falar sobre o autismo, mas também tem o lado negativo, porque às vezes vira uma banalização. Então, eu tenho habilidade social baixa, eu sou autista. E aí começa a virar um termo pejorativo. E aí poucas pessoas querem buscar o diagnóstico por se sentirem, às vezes, com vergonha ou não
quererem se encaixar, serem rotuladas, entendeu? Eu acho que fica um pouquinho parecido com o TDAH, né? As pessoas não procuram ajuda e vão, eu tenho um traço, e não procura realmente, e pode até usar isso como uma desculpa, eu tenho um traço autista, não gosto de ficar em público, né? Em pessoas, ou tenho um quadro repetitivo, e aí vão se encaixando no seu autodiagnóstico ali na sua cabecinha. Mas eu fico maluca com esses diagnósticos. Chegam assim, olha, eu fiz um teste na internet e deu que eu sou autista. E aí eu fico, vamos fazer uma avaliação? Mas você veio pra quê? Pra me contar? Pra Exato. você fazer uma avaliação comigo, muito bom. E falando sobre tratamento, né? Tratamento é uma coisa que, como várias doenças psiquiátricas, a gente entra numa equipe multidisciplinar. Como é que funciona no quadro de autismo? Então, é muito importante ter essa comunicação entre os profissionais, porque assim, às vezes chega uma pessoa para mim, eu preciso saber com quem ela está sendo acompanhada para eu conversar com eles. Mas depois do diagnóstico é importante porque a fono vai ajudar na linguagem. A psiquiatria, se na caso necessário, na parte do medicamento, psicólogo na regulação emocional, a terapia ocupacional é muito importante na parte de sensibilidade. Então, o cérebro autista ele é mais sensível. É como se fosse que é como se ele não filtrasse muito bem os estímulos ao redor. Então, som, cheiro, luz. Então, fazer essa terapia ocupacional é muito importante para não sobrecarregar a pessoa. Então, às vezes ela acaba o dia assim cansadíssima, muito estressada, querendo só se isolar, porque não teve um tratamento adequado. E você falando nisso, me veio em mente, né, como eu trabalho muito na rede pública, me veio a dificuldade que deve ser às vezes, porque a gente sabe que tem que ser várias adaptações no meio social para essa criança. E você tem contato com pacientes que precisam da Rede SUS para fazer esse acompanhamento com autismo? Existem programas específicos para isso? Sim, aliás, eu trabalhei 3 anos também que legal. no SUS com crianças. Então, a gente tinha uma equipe multidisciplinar no hospital. Tinha psicólogo, neuropsicólogo, TO, fono, psiquiatria, todo mundo se conversando também com a escola. Porque é muito importante essa conversa com a escola também. Isso que eu ia te perguntar sobre a escola, né? A escola, ela se adapta para receber essa criança autista, mas existem turmas específicas para o autismo? Sim, existe turmas específicas para autismo, para outros transtornos como TDAH, autista, e é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente acaba separando essa criança de criar estratégias para habilidade social, mas também a escola precisa entender quando a criança está no meio de todo mundo, que ela precisa de uma adaptação para ela. A gente precisa entender como que ela aprende e quais são as dificuldades dela. Então, às vezes, é uma criança que não consegue perguntas muito abertas, logo tem essa dificuldade com duplo sentido e tudo mais. Então, tem que ser perguntas mais fechadas, às vezes, menos palavras nas provas. E não é dar mole para a criança, e sim entender o jeito que ela pensa, ela sente e se adequar a isso. E eu vi que você postou esses dias sobre o mundo autista, que os autistas, eles se conectam melhores, assim, né? Quando um conhece o outro e eles entendem um pouco um outro. Como é que funciona isso? Então, tem um estudo que fala sobre problema de dupla empatia. Não é que o autista não tenha empatia. Tem esse termo que utiliza muito na sociedade, que o autista não sente, que o autista é frio. E não é verdade. Então, esse estudo surgiu justamente para dizer sobre esse problema de dupla empatia, que fala que os autistas têm empatia, assim como os neurotípicos, mas que eles se interagem, eles se comunicam diferente. Então, geralmente eles se entendem, os autistas, né? Os dois autistas, quando tem um relacionamento entre dois autistas. E aí é um relacionamento que flui de forma melhor, mas também às vezes é mais difícil porque pode sobrecarregar. Então, se somar as sensibilidades, as dificuldades de habilidades sociais, então sempre precisa de intervenção, de orientação. Nossa, você usou um termo neurotípico, achei super legal, Sim. que é as pessoas que não teriam algum transtorno, é isso? Isso, Nossa, exatamente. achei super interessante, achei até bem formal mesmo esse termo, né? É um termo muito bonito. E falando ainda sobre essa parte escolar, eu comecei esse episódio, eu vou até contar o que eu vi na internet, porque é fofo, engraçado, mas é legal a gente comentar, porque foi a semana do cabelo maluco, que nem eu falei anteriormente, e a menina neurotípica foi com 2 casquinhas de sorvete. Sim. Como se fosse um sorvete o cabelo dela. E ela volta da escola chorando. Por quê? Porque a coleguinha comeu a casquinha.
assim que ela chegou na escola. E a mãe pergunta, mas quem que foi? E aí ela fala, aquela menina, mãe, a quietinha, a que tem autismo. E aí depois apareceu lá no meu feed outros casos da mãe mostrando como que foi preparar o cabelo da filha, que também tem autismo, como que tinha que mostrar para ela sentir. Então eu achei isso engraçado, mas também interessante, né? Que hoje em dia tá realmente bem mais amplo essa conversa e esse entendimento até pelas próprias crianças. Sim. E ao mesmo tempo que tem isso de cabelo maluco, tem muitas crianças que não querem fazer este cabelo maluco, porque tem uma sensibilidade muito grande na cabeça. Uhum. Até mesmo adultos. Eu já tive uma paciente que ela aprendeu a cortar o próprio cabelo porque ela nunca aguentou ninguém tocando no cabelo dela. Nossa, interessante. Entendeu? Então é uma sensibilidade realmente muito grande, como eu tinha falado, né? O cérebro ele é mais sensível, então leva ou a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. Nesse caso é na hipersensibilidade. Essa mãe, ela realmente falava que a filha chorava pra mexer no cabelo dela, então foi passo a passo. E aí tem que a mãe também saber controlar pra não forçar a criança a ir com o cabelo que ela se sinta mal, né? Se Sim. sinta agredida ali naquele momento. E agora eu vou pro quadro de mitos e verdades, que eu adoro, né? Que é coisa pra gente reforçar ou ainda aprender um pouquinho mais sobre o tema que a gente tá falando. E essa primeira aqui, pra mim, é assim, é o óbvio que precisa ser dito, que vacina causa autismo? Não tem nenhum estudo que diz isso. É mito. Da onde que veio isso mesmo? Agora que qual foi o Trump? Não sei. Acho que foi. Ele falou que acho que tinha um medicamento que podia ser utilizado em mulheres para elas não Nossa, desenvolverem autismo. Não sei. totalmente fake news, né, gente? Fake news total. Próximo. Autistas não falam. Mito também. Tem muitos autistas verbais, mas é aquilo. Verbais, mas tem dificuldades em outras áreas. Aquele espectro que a gente falou antes. É que as pessoas acham que a pessoa também tem que falar pra caramba que nem a outra, né? Sim. A pessoa tem a sua especialidade. Especialidade não, a sua peculiaridade. E aí é cada um no seu ali, né? Uma individualização do paciente. Autismo leve não precisa de acompanhamento. Então, a gente reforça o que a gente falou no início sobre esse autismo leve, leve para quem. Então, sim, todos precisam de tratamento. Todos precisam fazer esse acompanhamento multidisciplinar que a gente falou aqui inicialmente. E aí a equipe vai conversar entre si, né? Lógico, tem gente que precisa de mais apoio, tem gente que precisa de menos, mas todos necessitam e todos têm direitos também. Perfeito. Autistas não podem ser independentes? Não, tem muitos autistas que trabalham, que estudaram, que se relacionaram, tiveram filhos. Aliás, só descobriram na fase adulta esse TEA. Eu acho que as pessoas têm isso em mente, porque eu vou reforçar o que eu falei, né? Que é aquela visão de um autista que não consegue sair de casa, que é totalmente dependente, que era uma visão bem antiga, assim, bem Sim. errônea, né? Que a gente viu que hoje em dia já se reformulou isso na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia, e aí a gente só vai avançando. E a última, para finalizar esse quadro, após a vida adulta, é tarde para diagnosticar? Não, aliás, quanto antes melhor, mas se só descobrir assim na fase adulta é ótimo, a gente consegue fazer muitas coisas ainda. Aliás, tem a neuroplasticidade, aquilo que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro ele ainda pode melhorar, se desenvolver e é essencial, assim, quanto antes melhor. E você falou de neuroplasticidade, eu tive um episódio aqui recentemente que veio uma neurocientista falar sobre a parte de procrastinação, sobre autossabotagem, e ela leva essa parte também da neuroplasticidade. Eu perguntei para ela, eu vou também te perguntar, existe uma idade máxima que a gente tem esse potencial de neuroplasticidade? Não, aliás, eu sou fã da neuroplasticidade. Eu uso tudo para neuroplasticidade. A gente consegue se desenvolver sempre. É lógico que na fase inicial da vida, na fase de quando você é criança, a neuroplasticidade é muito alta. Então, até os 9 anos, o cérebro da criança está assim, se desenvolvendo a cada dia. Então, por exemplo, uma semana que a gente fica longe da criança, do nada ela está fazendo uma coisa que ela não fazia. Então, tudo é muito novo. Mas na fase adulta, a gente ainda consegue também ter a neuroplasticidade, assim.
Que bom, né? Que a gente tem essa função e que carrega para a vida inteira, porque nunca é tarde para a gente ter o diagnóstico e para a gente começar o acompanhamento, que isso que é importante, né? É. As pessoas, que nem você falou, as pessoas às vezes ficam com vergonha do diagnóstico, com medo, mas não, tem que realmente procurar ajuda para a gente conseguir fazer um novo desenvolvimento e conseguir ter uma vida o mais leve possível para ela e conseguir uma qualidade de vida, né? Exatamente, exatamente. E agora que eu me recordei falando de qualidade de vida, eu me recordei que você estava falando sobre, às vezes, a pessoa sofre por dentro, né? Porque tá ali usando uma máscara, que você falou. Existe algum índice maior nesses pacientes de ter outro tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão? Sim, aliás, até é legal eu falar aqui qual é a diferença, por exemplo, do transtorno de ansiedade para o transtorno do espectro autista. O transtorno de ansiedade ele é um transtorno mental, e como eu falei antes, o transtorno do espectro autista ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que começar na infância para a gente diagnosticar. Já o transtorno mental de ansiedade, ele pode acontecer na fase infantil, de adolescência, adulta. Então, assim, é muito comum pessoas autistas desenvolverem, porque se esconderam a vida inteira, sofreram muito bullying. Então, a gente até falou da pedagogia, então é importante também ter não só ajudar as crianças autistas a se socializarem, mas também ter também um anti-bullying na sala, uma conscientização do autismo, porque sim, podem desenvolver outros transtornos. E agora me veio na mente sobre transtornos, agora vai assim, né? Eu adoro. Vai começando a trabalhar aqui também. Você falou da parte uma característica de ter repetição, né, no espectro autista. E o paciente que tem toque? Também é muito comum ter, mas também é diferente. Porque, assim, o transtorno do espectro autista, ele é mais visto como uma rigidez cognitiva. Então, ele gosta das coisas iguais, ele gosta de, por exemplo, ele arruma o quarto, ele gosta daquele jeito. Já o transtorno obsessivo compulsivo, ele é mais, por exemplo, de checagem, de limpeza, de organização, às vezes. Então, assim, é aquilo que a gente falou antes, são traços, mas não necessariamente quem tem toque entra no autismo. Entendi. Aí pode ter um traço, mas não é o Sim. autista. E ainda ficando sobre transtornos aí, essa mistura que as pessoas fazem, existe algum outro transtorno, por exemplo, o borderline? Ele pode ser também confundido, as pessoas confundem com o diagnóstico de TEA? Já vieram muitos pacientes para mim com receita para tomar os medicamentos para o borderline, e a gente fez a avaliação e, na verdade, era assim, uma desregulação emocional que ela foi criando ao longo da vida. Então, umas crises que às vezes saía da rotina, ela estava no trabalho, aí vinham incomodar ela acabava já estando cansada e aí surtava. Então, aí é muito confundido com borderline, bipolar. E aí fica com o diagnóstico errado durante a vida. Porque, gente, uma análise com a doutora Mariana aqui já ia mudar a sua vida, né? E agora que você falou sobre, às vezes, medicamento, eu sei que o nosso tema, nosso foco não é farmacológico. Mas existe tratamento farmacológico para o autismo? Existe, mas também nem todo mundo precisa. Você já chegou algum paciente para você, autista, que precisou de... Olha, eu vou ser bem sincera, eu nunca tive contato com paciente autista. Porque meus pacientes já tive contato com esquizofrênico, depressão, né? Geralmente os pacientes que estão internados, geralmente entubados, que eu trabalho em terapia intensiva, e aí tem esse histórico. Mas comigo eu não tenho que fazer esse manejo tão acentuado. E a gente, eu sei que aqui não é o nosso foco falar sobre tratamento farmacológico, mas me veio uma dúvida: existe tratamento com remédio para o autista? Sim, para diminuir os sintomas. Tá, não é uma coisa que você vai fazer um controle da doença, mas sim controlar os sintomas que ele está apresentando no momento. Sim, também não é todo mundo que precisa. Entendi. Entendeu? Aliás, também é muito importante quando a gente vai... eu vou atender, por exemplo, um autista, eu perguntar como que você lida com cheiro, porque senão eu não coloco na clínica cheiro. Como que você lida com essa parte, tem seletividade alimentar, porque geralmente eu gosto de colocar um chocolate, um pão de queijo. Então, tem que perguntar, né, como que ele gosta como que ele vive, como que ele sente. Isso é muito interessante, porque o seu trabalho ele é bem minucioso, assim, né? Você vai ter que olhar bem o paciente,
para se adaptar, porque a individualidade de cada um é muito lindo, mas aí também demanda bastante trabalho para você conseguir que dê uma qualidade de vida para esse paciente. Muito, tento fazer o processo ser o mais leve possível. Eu quero entender o que o paciente gosta, o que ele não gosta, o que frustra ele, o que não frustra. Essa parte da sensibilidade, eu quero entender em que casos, em que momentos, quando que surgiu. Aliás, quem recebeu um diagnóstico e o psiquiatra, o neuropsicólogo não investigou a infância do paciente, eu acho que também tem um problema aí, entendeu? E como é que você faz a sua avaliação? É no seu consultório ou você procura também avaliar ele em outros pontos? Porque eu tô te perguntando por causa do TDAH, que eu lembrei que você vai na Sim, escola sim. avaliar, né, o paciente para ver como é que é essa mudança. No autismo também tem isso ou você consegue fazer no seu consultório? Também. Aliás, eu acho muito importante fazer esse acompanhamento, essa observação escolar. Mas para adultos eu também faço tanto avaliação híbrida, então meio presencial e meio online, quanto também 100% online. Chegam muitos pacientes do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, muitos para fazer a avaliação, porque lá não tem essa conscientização muitas vezes, entendeu? Então, eu acabo aplicando assim, eu gosto de falar que é como se fosse tirar uma foto de como que anda o cérebro do paciente no momento da avaliação. Então, a gente passa pela área da inteligência, atenção, função executiva, então, flexibilidade mental, que é o contrário, né, da rigidez mental. Planejamento, organização, controle inibitório, a área também da memória, linguagem e personalidade e comportamento. Então, muitas escalas para a gente ver essa habilidade social, essa sensibilidade, como que o paciente, essa vulnerabilidade também, a depressão, a ansiedade. Então, a gente faz uma bateria completa, entendeu? Nossa, bem específico, né? Sim. Gente, sério, eu amo a Mariana. Eu amo seguir ela nas redes. E, Mariana, tem mais alguma coisa? Ai, Mariana ficou meio até assim, né? Ô, Má, eu vou falar assim. Má, você já é íntima aqui do nosso podcast. Má, tem mais alguma coisa que ficou faltando? Olha, eu acho que se o pai, mãe responsável tem alguma, será que não demora para buscar ajuda? Porque quanto antes, melhor. E pessoas adultas que sentem que provavelmente tem alguma neurodivergência, que se já pesquisaram, já viram alguns pontos na internet, ou até mesmo se alguém já falou isso para eles também. O diagnóstico não é rótulo, eu sempre falo isso. É um mapa para a gente entender quais são as potencialidades e as limitações que a gente pode melhorar. Então, abriu uma chavinha, abriu uma luzinha, procura ajuda. Até hoje em dia tá tão mais fácil esse acesso com psicólogo, por que não ir atrás? E você falou de mãe e pai, agora para finalizar, agora me veio também em mente uma pergunta. É sobre a probabilidade de uma criança ter autismo. Existe uma maior probabilidade quando os pais são autistas? Sim, é genético. A gente sabe que é genético, mas a gente não sabe o componente ainda qual é o gene que causa o autismo. Mas assim, a gente estava falando sobre a prevalência, né? Que aumentou sim os casos. A gente tem alguns estudos que falam que, por exemplo, o pai mais velho ter um filho pode às vezes causar autismo. Ainda não é 100% certo. Ou uma mãe, ela começa a usar cannabis na gravidez, ou drogas, talvez cause um autismo. Ou também prematuridade extrema. Então, baixo peso ao nascer também pode causar um autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, mas nada ainda é 100%. São estudos que estão aí em desenvolvimento que vão poder ajudar a gente um pouquinho mais pra frente, né? Bom, Mar, eu gostei muito do nosso papo. Eu achei que foi super enriquecedor pra mim, pro público, porque eu sempre tô aqui como uma pessoa leiga, né? Por mais que eu seja médica, eu não sei de tudo, né? Ainda mais quando entra numa especialidade totalmente oposta à minha, quando você fala sobre psiquiatria, sobre psicologia, é um mar, assim, enorme, bonito, e é legal a gente ver quando a pessoa sabe do que tá falando. Obrigada. Bom, e para agradecer a sua segunda vinda aqui, a primeira já era também um parabéns para nós, tá? Sim. Mas agora nós temos um mimo aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Ai, Mar. adorei. Muito obrigada. Espero que pelo você convite. goste do nosso mimo. E mais uma vez, as nossas portas sempre estarão abertas aqui para você. E é muito gratificante saber que você sempre topa tudo conosco, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para mostrar que
é importante buscar ajuda, saúde mental é prioridade e essa conscientização ao autismo, assim, eu acho muito importante. Perfeito, mais uma vez obrigada. E pessoal, esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicada. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe seu comentário e siga nosso canal para não perder os próximos podcasts e levar saúde a mais pessoas.